Ok, pessoal, estamos aqui para review do capítulo 328 intitulado de Deus. Antes da análise começar, eu só queria pedir para você apertar no meu botão aqui embaixo. Estamos quase aí chegando aos 70 mil inscritos. Eu agradeço do fundo do coração se você puder ajudar o canal a chegar nesse número. E também o canal Taiguin estreou. Eu tinha prometido, demorou algumas semanas para botar para frente, mas agora vamos estar com uma frequência legal por lá. Então, se você ainda não viu o vídeo do Nag vs Kira, eu indicaria você ver depois de assistir essa análise, beleza? Tamo juntos, simbora pra recap e depois pro review. O capítulo começa com Isagi e Ego esperando o elevador dentro das instalações do Blue Lock. E o Ish pergunta sobre o que você queria conversar. No fim da partida, qual era a sua intenção com aquela jogada? Eu só tava tentando marcar meu próprio gol. Eu senti como se fosse a coisa óbvia a se fazer como um atacante. O Ego-san tá bravo? Certo, a última jogada depois da vitória estar garantida foi um bom momento para testar sua nova ideia, mas fazer demais desses movimentos arriscados vai gerar inquietação entre seus companheiros que não tem escolha a não ser seguir, e a discórdia vai fazer com que as táticas e formações do Blue Lock desmoronem. Essa abordagem é só uma arma secundária que você pode usar. Não priorize métodos que não pode reproduzir. Ok, desculpa, eu entendo isso, mas... Treinador, eu sinto que eu tô perto de descobrir a teoria que vai derrotar Noel Noah e me fazer o melhor do mundo. É por isso que o seu futebol não é mais o suficiente pra mim. Espera, eu não tinha ideia que dava pra subir aqui tão alto. Que vista! É pra evacuações de emergência, se acalma aí. E se é esse o caso, então me conte sobre essa teoria que ultrapassa a minha. Hã? Ah, bem, não é como se eu estivesse negando você, Ego-san. Sabe aquelas compilações de super jogadas que você me mandou? Quando eu assisti elas, eu percebi que por mais que elas exercitassem a minha imaginação, tinha um limite no que eu poderia alcançar, não importa o quanto eu tentasse. E mais, lutando contra o Loki, Lorenzo e contra o Kaiser, isso acabou me fazendo perceber que mesmo se eu ganhasse contra eles em partidas ou jogadas isoladas, minhas habilidades individuais não estavam nem perto da deles. Se eu tentasse ganhar de Noel Noah em termos de habilidades físicas, seria impossível mesmo se eu reencarnasse milhões de vezes. Mas quando a ficha caiu e eu deixei isso de lado, eu comecei a perceber o que estava faltando em mim. Eu acho que as pessoas são gênios ou prodígios. Não é sobre qual é o melhor. Ambos os tipos evoluem pelas suas interações mútuas. Quando um gênio e um prodígio são balanceados corretamente, se eles continuarem competindo uns com os outros no estado de fluxo, então os seus potenciais de evolução são ilimitados e qualquer um dos dois pode eventualmente se tornar o melhor do mundo. Então é por isso que eu quero continuar sendo o prodígio supremo que o Rin e o Bashira, não, pra falar a verdade, que todos os gênios do Blue Lock querem superar. Então continue me entregando novas formas de futebol. Eu vou te mostrar que eu posso me tornar o melhor do mundo. Ei, Yoshisagi, você acha que existe um deus do futebol? Hã? Você quer dizer tipo Zico ou o Maradona? Não. Eu quis dizer algo não científico e intangível. Não, eu não sei se eu entendi. Por que o Ego-san, que é tão lógico, no extremo do pensamento e do esforço, a mente e o corpo se tornam sorte, o ambiente onde tudo acontece do seu jeito e você se sente guiado para seu destino por algo fora de si, como uma onipotente e divina possessão. Quando eu era um jogador em atividade, eu
o encontrei. Por 7 minutos, eu experienciei algo que eu nunca havia visto antes ou desde então. E eu só posso explicar o nível da minha performance naquele momento como os trabalhos de alguma forma de poder invisível. Isso é diferente do estado de fluxo ou da fórmula de sorte? Esses só são conceitos que eu desenvolvi para estudar e reproduzir aquela experiência. Agora me responda, Yoshi Sage, você acha que existe um Deus do futebol? Se esse poder invisível é graças a um Deus, então sim, eu acho que tem um. Quando eu vim ao Blue Lock, eu conheci o Bátira imediatamente. E bem no fim da partida contra o Sub-20 do Japão, a bola veio exatamente para mim. E também teve o último gol da Liga Egoísta. Eu senti que naqueles momentos o Deus do futebol estava dizendo para mirar em me tornar o melhor do mundo. Entendo. Talvez seja. Ei, Ego-san, me deixa te perguntar uma coisa. Quando você estava em atividade, que tipo de jogador você era? Assim como você, eu era um sonhador com a cabeça cheia de ideias. Mas esse Deus não me visita mais. Eu desisti do futebol quando eu percebi isso. Eu falei demais, certo? Essa conversa acabou, vamos voltar. Então, por favor, me assista, treinador. Eu irei conhecer o Deus do futebol. Esse egoísta que você criou vai realizar seu sonho. Sim, vá e me supere, Yoshi Sage. Aquele que carrega o fardo e aquele que faz os outros carregarem. Os sentimentos deles em relação a esse mundo agora se cruzam. Assim acaba o capítulo 328. Minha nossa, cara. Com a tradução melhor, tem umas adições bastante interessantes comparadas ao spoiler, né? Vamos começar a análise do capítulo dessa semana, gente. Indo bem do começo, ok? Eu acho que há muito tempo já há essa discussão sobre o Yoshi decair em algum momento, sobre o Yoshi se tornar arrogante em algum momento. E esse capítulo é muito interessante no sentido de que ele funciona para os dois pontos de vista, ok? Se você quiser olhar para ele da forma mais pé no chão, você consegue enxergar pontos que evidenciam isso. E se você quiser enxergar ele mais de uma forma destrutiva pro Yoshi, sua carreira, também dá pra se enxergar dessa maneira. Eu prefiro a maneira mais pé no chão, porque querendo ou não, o próprio Yoshi se autoavalia aqui no capítulo. Ele explica pro ego as suas inconsistências, as suas percepções em cima dessas inconsistências e como ele mesmo aceita que, comparado a, por exemplo, os New Gens ou ao Noel Noah, não tem o que ele fazer, realisticamente falando. Eu acho que, se for pra falar a verdade, nós não vimos tantos jogadores em Blue Lock se aceitando como ruins e trabalhando em cima disso pra evoluir. A maioria dos egoístas são sempre trabalhados dessa maneira direta, né? Pô, eu sou melhor, você tá morno, é a parada do rim, né? O Bashira simplesmente é loucura o que o Bashira faz dentro de campo, então ele nunca teve que se preocupar nem com isso, né? O Barou já teve momentos de se passar por baixo, mas tipo, ele simplesmente devorou a todos e conseguiu passar por cima. Agora o Isagi não, num capítulo frio, né? Literalmente num capítulo que não tem nada de futebol rolando, nós vemos o Isagi reconhecendo isso, mesmo tendo feito aquele golaço no final da partida. É engraçado, eu tinha parado pra pensar isso quando eu vi os spoilers, porque, tipo assim, literalmente acabou o jogo, o Isagi tava ali no vestiário guardando suas coisas e o Ego já chamou ele pra vir aqui pro topo, diretão, né? Tipo, em sequência, o preferido do dono do projeto veio conversar com ele a sós. Muito interessante isso, né? Querendo ou não, eu acho que uma das partes mais cômicas desse capítulo é o quão o Isagi tava esperando por esse momento. Eu não sei se vocês também perceberam isso, mas tipo assim, o Isagi teve essa ideia lá na Liga Egoísta, ficou batendo na cabeça dele com isso, ficou visualizando dessa forma e conseguiu se desenvolver no último jogo, vendo as coisas dessa maneira. Não usou isso tanto, né, na partida contra a Nigéria, porque não eram grandes adversários, vamos concordar. Só que
Ele passou todo esse tempo esperando por um momento onde ele pudesse falar com alguém que tivesse a mesma viagem que ele, que não batesse tão bem da cabeça, porque eu vejo muito o Isagi como essa criança que aprendeu uma coisa nova e tá maluca pra contar isso pra alguém, entendeu? Só que não tinha ninguém até esse momento. Esse capítulo, tu vai ver nas páginas ele explicando, contextualizando, e ele vai ficando mais animado a cada página, vai ficando cada vez mais feliz e explicando a loucura da cabeça dele. Querendo ou não, o Ego é um dos únicos, né, que pode entender. Mas agora com a tradução oficial, uma coisa que nós temos que concordar, gente, é que o Ego cortou brisa pra caramba, né? O Ego cortou brisa pra caramba. Eu vou deixar o assunto do flashback dele como último tema pra nós debater mais aqui na análise, mas se você vai pro final do capítulo, cara, o Isagi pergunta quando você estava em atividade, que tipo de jogador você era, e o Ego não dá nem brecha pra nós termos um flashback. Se o Ego fosse um pouquinho mais falante, um pouquinho mais conversador, não tivesse tido alguma espécie de trauma no passado, aqui teria sido um espaço perfeito, boy, pra começar a abertura do flashback dele com o Noel Noah. Literalmente, na hora que o Isagi pergunta sobre isso, o Ego raciocina pra dar a resposta mais curta possível e diz: assim como você, eu era um sonhador com a cabeça cheia de ideias, mas esse Deus não me visita. Eu desisti do futebol quando eu percebi isso. O Ego só fala isso, cara. Só fala isso e ele já segue dizendo: pô, eu falei demais. Como assim tu falou demais? Tu não falou nada. Meu amigo, tu não falou, não tem nada aqui que dá pra se basear. Você no máximo pode dizer: ah, agora nós temos certeza que o Ego teve um trauma no passado. Mas isso todo mundo já tem certeza há anos na obra, boy. Eu acho que tem um vídeo aqui no canal que já vai fazer 3 anos com eu teorizando sobre como possivelmente foi o passado do Ego. E eu acho que toda a comunidade meio que tem a mentalidade mais ou menos naquele caminho, cara. Mais ou menos naquele caminho. O Ego é muito corta-brisa. Um dos capítulos que podia dar abertura para uma das coisas mais sensacionais no mangá, o Ego simplesmente botou de lado. Mas nós entendemos que o Kaneshiro só nos deu um gostinho agora, né, para no futuro da obra trabalhar mais sobre isso. Nas previsões nós já tínhamos meio que imaginado isso, então eu não tô surpreso, mas ainda assim me pega de jeito a forma como ele disse que ele falou demais. Não falou nada, não falou nada. Para, tá? Para, sinceramente. Ele só fazer esse comentário sobre um deus do futebol pode até sim adicionar uma nova dinâmica, mas isso só foi ocasionado porque o Yoshi tava querendo buscar mais, né, do futebol. Então o Ego trouxe uma perspectiva que sai completamente do caminho que o Yoshi poderia imaginar. Querendo ou não, é um capítulo excelente, mas você fica esperando, né? Pô, o flashback do Ego deve ser um dos mais sensacionais da obra. Eu acho que esse capítulo dá uma certa certeza disso, né? Vamos discutir agora um pouco sobre essa página do Ego no passado. Cara, o Ego no passado é igual ao Isagi, cara. Não tem nada que muda. E, tipo, eu poderia dizer o cabelo que é um pouco mais longo, mas se parar pra olhar aqui essa foto assim, estaticamente, tu pensa, pô, é o Yoshi mesmo, o cabelo, o comprimento, a mandíbula, o jeito que tá desenhado aqui, o maxilar, tá tudo muito parecido, cara. Muito, muito parecido. Eu quero ver logo um flashback do Ego, pra que nós possamos, pelo menos, ter outras imagens do Ego mais novo. Esse Ego mais novo aqui parece demais o Isagi. Não tem nem como se quer dizer, pô, essa é uma imagem do Ego mais novo. Sinceramente, isso aqui é um Ctrl-V, Ctrl-C do Isagi, usando uma camisa com o nome Ego. Honestamente, se tivéssemos pelo menos um ângulo frontal, que eu acho que frontalmente o Ego mais novo já deve ter algumas diferenças na sua aparência comparada ao Yoshi, mas ainda assim, velho, ainda assim, poderiam ter dado uma caprichada, né? Poderiam ter mostrado outro ângulo pra nós termos mais um pouco de detalhes desse Ego novinho. Eu não reclamaria, sendo bem honesto pra vocês. Sobre essa espécie de monstro nas costas do Ego Jinpachi, a galera veio fazer as explicações, eu pensei um pouquinho, e aparentemente ele é chamado de Yatagarasu. É um corvo mítico e uma espécie de deus guia na mitologia shintoísta. Ele é geralmente conhecido por sua figura de 3 pernas, então não tem como errar muito aqui na explicação. Esse detalhe das 3 pernas já contextualiza bem, né, pra acertar o que os autores estão tentando representar aqui. E querendo ou não, eu acho que sim, nós temos finalmente na obra
obra a abertura para um novo tipo de dinâmica, né? Eu gostei muito que a Liga Nem Egoísta adicionou o conceito dos olhos. Eu acho que muita gente foi com a cara de Blue Lock no período que o mangá tava na Liga Nem Egoísta, justamente por isso, né? Metavisão, olho do predador. Poderiam até, na minha opinião, ter adicionado mais um ou dois tipos de olhos que ninguém reclamaria, deixaria a obra até mais rica, né? De possibilidades. Mas já que não fizeram isso, eu tava na espera que outra dinâmica fosse trazida para essa nova etapa. Se o que o Ego alcançou é um nível acima de qualquer imaginado que nós já tivemos aqui na história, eu acho que o objetivo do Isagi de agora em diante vai ser somar tudo que ele aprendeu buscando esse resultado, ok? Claro que ele ainda tem um caminho para se desenvolver, para trabalhar novas coisas e etc, mas eu acredito que para alcançar esse nível aqui que o Ego disse que só conseguiu alcançar por 7 minutos, uma performance extraordinária que nós nem imaginamos, sei lá, o time dele tava perdendo de 2-0 numa semifinal ou numa final e ele virou o jogo para 3-2, empatou de 2-2, ou tava 2-1 e ele virou para 3-2, deve ser algo nesse nível aqui, para ele tá falando dessa forma. Eu acredito que realmente essa experiência é algo que acontece num nível um pouco acima do que nós já temos de estabelecido de acima dentro do Blue Lock, né? Que é aquele momento que o menino entra no fluxo, entra num estado de concentração abismal. Eu não tô dizendo que o Isagi já alcançou isso, mas talvez aquele momento que ele fica todo branco ali no finalzinho da Liga Nem Egoísta seja uma espécie de encaminhamento para o ponto onde ele vai chegar nesse nível. Porque querendo ou não, vamos concordar, o Isagi no final da Liga Nem Egoísta não é melhor do que o Isagi agora, né? Na partida contra a Nigéria, não tem como ser, mas eu acho que o nível de desempenho que o Isagi alcança naquele momento final para conseguir fazer o gol com a assistência no Ness é um pouco superior ao nível de desempenho que esse daqui pode alcançar agora. Vamos dizer assim, se o Yoshi poderia alcançar seu teto ali no final da Liga Nem Egoísta, aquele momento deve ter sido sim o mais próximo disso. Agora, aqui na saga da Copa do Mundo Sub-20, eu não acho que esse Yoshi melhorado atingiu seu teto com esse momento fazendo gol contra a Nigéria. Deu pra entender o que eu tava tentando dizer? Eu acho que deu, né? Acho que ficou claro pra vocês. Eu sinto que sim, aquele estado em branco do Yoshi pode sim ser um encaminhamento pra esse momento aqui. E é quase certeza que os meninos, quando tiverem mais completos como jogadores, vão ter auras tendo formas. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, mas nós olhamos sempre pra auras de uma forma muito direta. E se, até como o próprio Rin nós já vimos acontecendo, e se as auras dos garotos estiverem ainda em desenvolvimento e no momento que eles atingirem a forma completa, ou pelo menos entenderem qual é o futebol deles, eles ganhem essa espécie de stand de Jojo, que foi o que o Ego alcançou nesse momento aqui. Será que não? Porque, ok, eu sei que tem alguns jogadores do Blue Lock que já tem auras bem definidas, né? Por exemplo, o Shigiri já tem uma aura muito bem definida, mas eu tô dizendo no sentido desses jogadores específicos que não tem, vamos dizer assim, uma direção ainda bem afirmada na obra. O Yoshi é um bom exemplo disso. O Barou já tem uma direção bem afirmada, o Shigiri já tem, você consegue ver mais ou menos qual é o desenvolvimento futuro deles. Agora, por exemplo, o Kurigami deve ganhar uma forma de aura específica no momento que ele ganhar um desenvolvimento de verdade na obra. Ele vai ter algo se formando ali, e quando ele chegar congruentemente ao ponto final do que ele quer pra si, parar talvez de obedecer o ego, sei lá, é uma ideia, né? Ele deve ganhar uma espécie de aura. Eu acho que estamos sim se encaminhando pra isso. A obra não tem poderes, sabemos disso, mas não tem nada que impede que os autores podem seguir por um caminho parecido com o de Inazuma Eleven, né? Super 11. Eu acho que muita gente fez algumas relações desse capítulo com Super 11. Eu vou até reassistir Super 11. A partir do final de ano agora o canal vai estar cobrindo outros mangás de esporte, além de só Blue Lock, é o que eu pretendo, né? Então quando eu reassistir eu quero trazer alguns vídeos com relação a isso, tá bom? Esses detalhes extras que eu posso pegar dando uma reassistida em Super 11. De toda forma, nos vemos aqui amanhã para mais um vídeo. Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Vamos embora pros 70k. Tamo perto. Eu não acho que chega ainda até o final do ano, mas daqui pro comecinho do ano que vem dá pra alcançar. Tamo junto. Valeu, falou e... Cut!